Docker. O Docker é uma tecnologia de containerização que permite empacotar aplicativos e suas dependências em unidades chamadas containers. Esses containers podem ser executados em qualquer ambiente que suporte o Docker, garantindo que o aplicativo funcione da mesma forma, independentemente da infraestrutura subjacente. Características técnicas principais. Arquitetura cliente-servidor. O Docker utiliza uma arquitetura cliente-servidor, onde o cliente Docker se comunica com o daemon Docker, o servidor, para construir, executar e gerenciar containers. Imagens e containers. Imagens são modelos somente leitura que contém as instruções para criar um container. Elas incluem o sistema operacional, bibliotecas, código e configurações necessárias para o aplicativo. Containers são instâncias executáveis de imagens. Eles são ambientes isolados que executam o aplicativo. Camadas de imagens. As imagens Docker são construídas em camadas, o que permite reutilizar componentes comuns entre diferentes imagens. Isso economiza espaço em disco e acelera o processo de construção de imagens. Docker Engine é o componente principal do Docker, responsável por gerenciar os containers. Ele inclui o daemon Docker, a API REST e a interface de linha de comando, CLI. Docker Hub é um registro de imagens Docker online, onde os usuários podem compartilhar e baixar imagens. Ele oferece uma grande variedade de imagens pré-construídas para diferentes aplicativos e sistemas operacionais. Namespace e cgroups. O Docker utiliza namespace e cgroups do Linux para fornecer isolamento de recursos e controle de recursos para os containers. Namespace limita o que um processo pode ver e interagir. Cgroups limita os recursos que um processo pode consumir. Docker Compose é uma ferramenta para definir e executar aplicativos multi-containers. Ele permite definir a configuração de todos os containers em um arquivo YAML e executá-los em um único comando. Docker Swarm é uma ferramenta de orquestração de containers nativa do Docker. Ela permite criar e gerenciar um cluster de nós Docker e implantar aplicativos em containers em escala. Agora aqui temos um exemplo do arquivo Docfile, e aqui eu estou utilizando uma imagem do node.js. Então aqui eu tenho imagem, workdir, defino o diretório de trabalho dentro do container, copio os arquivos package, JSON e package lock para o container, instala as dependências do aplicativo, npm install, copia o restante dos arquivos do aplicativo para container, expõe a porta em que o aplicativo será executado e define o comando para iniciar o aplicativo, cmd npm start. Aqui nós temos a imagem de um aplicativo Python. Então, olha que interessante, a estrutura é praticamente igual. Eu só vou alterar aqui Python 3.9, né? Aqui é a forma de instalar, né? pipinstall, que é o instalador do Python. Aqui a porta e aqui o comando para iniciar o aplicativo. Da mesma forma eu tenho para o Java, o Maven, tá? Então a estrutura é sempre muito parecida, né? Então o que vai alterar aqui seria o from, que seria a imagem que ele vai utilizar. Aqui a questão de construir o aplicativo, que eu vou usar o gestor de pacotes da linguagem, né? E aqui como iniciar o aplicativo. Tem também Go, Golang, né? A estrutura é a mesma, e o Nginx. E também aqui eu tenho uma imagem para o banco de dados Postgres. Aqui já muda um pouco. Eu tenho from Postgres e aqui eu tenho as credenciais, né? As credenciais do banco de dados e o nome do banco de dados, a porta do Postgres e o comando para iniciar o Postgres. Agora,
algumas interfaces da linha de comando CLI do Docker. Gerenciamento de imagens. Então, Docker pull imagem, baixa uma imagem do Docker Hub ou de outro registro. Exemplo, Docker pull Ubuntu. Estou baixando a imagem do Ubuntu. Docker Images lista as imagens disponíveis localmente. Docker build -t com o nome da imagem e o diretório. Eu vou construir uma imagem a partir de um Dockfile. Aqui eu tenho o Docker RMI mais a imagem. Remove a imagem. Agora, gerenciamento de containers. Eu tenho Docker Run mais a imagem. Então, eu vou criar e iniciar um container a partir de uma imagem. Docker PS lista os containers em execução. Docker PS-A lista todos os containers em execução e parados. Docker stop e o nome do container. Eu vou parar um container em execução. Docker start e o nome do container. Vou iniciar um container parado. Docker restart e o nome do container. Vou reiniciar um container. Docker rm container. Remove um container parado. Docker exec -it, container comando. Executa o comando dentro de um container execução. Interessante que, como foi feito em Linux, então, os comandos são muito parecidos ou até idênticos aos comandos tradicionais de Linux. Agora, para gerenciamento de redes, Docker Network LS, eu vou listar as redes Docker disponíveis, Docker Network Create e o nome da rede, criar uma nova rede Docker. Eu tenho o Docker Network Connect, a rede e o container. Vou conectar um container a uma rede. O Docker Network Disconnect Rede Container. Desconecto o container de uma rede e Docker Network RM e o nome da rede. Eu vou remover uma rede do Docker. Agora, gerenciamento de volumes. Docker Volume LS. Eu vou listar os volumes Docker disponíveis. Docker Volume Create, nome do volume. Eu vou criar um novo volume Docker. E eu tenho o Docker Volume RM, volume. Vou remover um volume Docker. Agora, informações do Docker. Docker Version, exibe a versão do Docker instalada. Docker Info, exibe informações detalhadas sobre a instalação do Docker. E tem o Docker Logs Container, exibe os logs de um container. Agora o Docker Compose. Docker Compose Up constrói e inicia os containers definidos em um arquivo Docker Compose YML. Docker Compose Down para e remove os containers definidos em um arquivo compose.iml. E é isso, pessoal.